Boa noite, estamos aqui mais uma segunda-feira com o privilégio de estarmos reunidos, todos conectados, cada um na sua casa, à distância fisicamente, mas muito próximos energeticamente, por estarmos conectados por esse mesmo propósito, de elevarmos as nossas frequências, de nos abrirmos para mais aprendizados, de fazermos essas trocas tão valiosas e de recebermos tudo aquilo que nesse momento nos é ofertado pelos nossos amigos da espiritualidade. Como toda segunda-feira, vou convidá-los para que a gente se harmonize energeticamente. Vamos fechando os olhos para aqueles que se sentirem à vontade, relaxando o corpo, encontrando uma posição confortável, de preferência com os pés apoiados no chão, o tronco ereto, imaginando um alinhamento dos nossos chakras, dando início a uma inspiração profunda, seguindo de uma expiração completa, eliminando todo o ar que penetrou no nosso sistema. Podemos ir repetindo esse exercício respiratório, imaginando, juntamente com a respiração, que ao estarmos trazendo para dentro do nosso sistema o ar, podemos visualizar a luz de uma cor violeta, com frequência de limpeza, de transmutação, que penetra o nosso sistema, atinge todas as nossas células, atinge todos os campos energéticos, promove essa purificação e ao ser expelida, ao ar ser expirado, carrega consigo as densidades que não são pertencentes originariamente aos nossos padrões. Ao expirar, vamos imaginando que estamos nos libertando das ansiedades, das preocupações do dia, das obrigações que tivemos que cumprir ou aquelas que ainda ficaram pendentes, das angústias, de inseguranças, das incertezas e de todas as frequências que de alguma forma deixam o nosso sistema energético instável, que de alguma forma permitem que a dúvida se instale, que o medo se instale. E ao eliminarmos essas frequências, permitimos que o nosso sistema vá ficando mais leve, mais sutil, com frequências mais elevadas, possibilitando melhores conexões. Juntamente com essa inspiração e essa expiração, vamos sentindo cada fibra muscular do nosso corpo físico relaxando, se liberando das tensões que reverberam apenas aquilo que estamos vibrando. E que nesse momento, ao vibrarmos de forma mais sutil, podemos deixar que nosso corpo físico sinta essa frequência e possa se colocar mais leve e mais aberto. Vamos imaginar uma limpeza de todos os nossos chakras, através da visualização de uma luz branca no topo da nossa cabeça, que penetra pelo nosso chakra da coroa, desce percorrendo cada um dos nossos chakras, equilibrando e harmonizando cada um dos chakras pelo qual percorre, seguindo em direção aos nossos pés,
onde se divide em 2 feixes de luz que transcende o nosso corpo físico, penetra o solo e segue em direção ao centro da Terra. Esse planeta tão amoroso, tão generoso, que transmuta as frequências ali depositadas e nos devolve em forma de energia primária através dos nossos alimentos, através das florestas, das águas e de todos os elementos da natureza que nos auxiliam no nosso reequilíbrio. Reconectados com as nossas frequências essenciais, livres de frequências estranhas ao nosso campo. Nesse momento, vamos sentindo nosso corpo físico através da movimentação das nossas extremidades, dos dedos das mãos, dos dedos dos pés. Lentamente abrindo os olhos, na medida em que formos ficando mais confortáveis, sentindo a nossa presença nesse momento, no aqui e agora, e nos abrindo para essa troca, para mais um momento de conversa. Hoje eu queria iniciar a nossa conversa lendo um conto e depois uma definição. É um conto que eu acredito que alguns de vocês, talvez muitos de vocês, já tenham lido. É sobre a venda de um sítio. O dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor bem conhece. Pode redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer. Com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha, desisti imediatamente de vender aquele paraíso. E junto com esse texto, eu queria ler o que significa habilidade. Habilidade é o grau de competência de um sujeito frente a um determinado objetivo. E aí, nossa conversa hoje vai arrumar pelas nossas habilidades de reconhecer aquilo que nós temos. Porque nesse texto ficou muito claro que o senhor proprietário do sítio não estava sendo hábil ou não tinha habilidade de reconhecimento de tudo aquilo que ele tinha à disposição dele. O sítio não mudou, era exatamente o mesmo. O poeta simplesmente escreveu um anúncio baseado naquilo que ele conhecia do sítio, que era uma realidade, mas com o olhar de um poeta que vê a poesia em tudo o que ele olha. O olhar do poeta é treinado para enxergar a poesia. Ele enxerga a poesia onde quer que os olhos mirem. Por isso ele conseguiu escrever aquele texto trazendo para a realidade do proprietário do sítio tudo aquilo que ele enxergava naquele sítio. E que o proprietário, talvez por pressa ou por não ter o olhar apurado para focar nessas pequenas coisas e valorizar essas pequenas coisas que no todo constituíam esse paraíso, como ele diz, simplesmente ignorava ou não valorizava. Ele não conseguia enxergar a ponto até de querer se desfazer da propriedade. E nós somos assim também, né? Nós temos a nossa habilidade de enxergar coisas interessantes ou enxergar
positividade, ou enxergar beleza, ou enxergar os nossos desejos em tudo aquilo que não está conosco no momento. Nós temos esse olhar viciado em olhar no externo e no externo reconhecer as belezas da vida, no externo reconhecer os valores da vida, no externo reconhecer a satisfação ou as conquistas. E não temos o olhar treinado para reconhecer as nossas conquistas, ou aquilo que já é nosso, o que já está no nosso, já é de nossa propriedade, o que nós já adquirimos de alguma maneira. E esse olhar não é um olhar especial, não é um olhar que uns têm, outros não têm. É uma habilidade. E a habilidade a gente desenvolve de acordo com os desejos que a gente tem. Da mesma forma que um esportista vai desenvolvendo habilidade, se tornando melhor à medida que ele pratica o esporte ao qual ele se dedica, o músico se torna um músico melhor à medida em que ele pratica arduamente, comete erros, insiste, treina, faz de novo até ele conseguir atingir a perfeição naquela música, ou atingir o desejo dele e a expectativa dele. Nós somos assim também. Nós não somos seres que nascemos gratos por natureza. E não só a gratidão, todas as nossas habilidades. Nós temos alguns programinhas instalados em nós, sejam por existências anteriores, sejam por padrões familiares, seja pelo nosso entorno, que às vezes tem um padrão que a gente tende a incorporar ou admitir como sendo um padrão ok e passa a operar naquele padrão. Mas nós não temos esse olhar sempre treinado, não temos essa habilidade sempre desenvolvida. Por isso é tão importante a gente ter a consciência de que a habilidade é trabalhada, de que essa habilidade pode ser desenvolvida para que a gente saia desses padrões automáticos em que a gente já está operando e comece a trabalhar, assim como um artista, assim como um atleta treinar essas nossas habilidades em prol de um objetivo. Se nós entendemos já, através dessas várias conversas que a gente tem aqui, do muito que a gente tem ouvido falar em várias fontes, em vários lugares, hoje em dia a gente ouve muito falar da gratidão e do poder que a gratidão tem de elevar os nossos padrões e de nos colocar em frequências mais elevadas e assim permitir melhores conexões, mais lucidez, mais serenidade, mais aceitação, mais fortalecimento para vencermos os desafios, compreensão dos aprendizados que se apresentam. Nós já entendemos o poder que a gratidão tem. Nós precisamos trabalhar a nossa habilidade de praticar a gratidão. Porque só falar na gratidão não vai elevar nossos padrões. Claro que já tiramos ela do quartinho escuro e trouxemos ela para a luz, sabemos que ela existe e do seu potencial. Mas enquanto nós não estivermos exercitando, nós não vamos estar genuinamente tirando os bons proveitos que operar nessa frequência nos permite. Então agora estamos falando da prática da habilidade de exercer a gratidão. E exercer a gratidão é um exercício diário que a gente pode, inclusive, se propor de uma maneira bastante objetiva para não se perder, né? Ou a gente acaba ouvindo muito falar e não sabe o que fazer de fato para trazer isso para a vida real, né? Em alguns aspectos até a gratidão ficou meio banalizada, porque a gente vê na internet, todo lugar é gratidão, 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 hashtag gratidão. As pessoas falam gratidão sem realmente compreender o que significa. Esse é um estágio já, e um estágio importante, porque a partir do momento em que a gente fala sobre alguma coisa, a gente valida a existência. Então, ainda que se fale em gratidão, sem entender na essência o que significa, ou sem se conseguir
praticar a gratidão, ainda assim já estamos assim no estágio da validação dessa informação. Isso já é um caminho. Mas agora que nós já estamos entendendo que este caminho pode nos dar abrir muito mais possibilidades, vamos falar de formas de exercitar a gratidão. E tudo ok, a gente ter rotinas para a prática de gratidão. Aliás, esse é um excelente caminho, porque, como todas as habilidades, a maioria das pessoas desenvolve com rotina, com determinação e com disciplina. Um atleta é assim, um músico é assim, um estudante que está pretendendo passar num concurso é assim, é disciplina. E para disciplina a gente precisa estabelecer algumas ferramentas, cada um tem as suas. Existem diversas para a gente praticar a gratidão, os pequenos lembretes de agradecer, porque senão o nosso dia passa assim, a gente chega no final do dia, se alguém perguntar, hoje você foi grato ao quê? E passou, a gente esqueceu, a gente não agradeceu absolutamente nada. Ou a gente não conseguiu olhar coisas e reconhecer coisas ou situações pelas quais a gente pudesse ser grato. Existe o potinho da gratidão, que a gente pode fazer em casa com qualquer recipiente. Com criança isso é muito bacana de fazer, você pode fazer com papéis coloridos, com canetinhas coloridas e criar um momento durante o dia, em algum momento do dia, pode ser antes de dormir, na hora de fazer a oração, nos propomos a escrever 2 coisas pelas quais nós somos gratos durante aquele dia. Dobra o papelzinho e coloca lá. Nós adultos podemos fazer isso, podemos fazer um caderninho da gratidão, um livro, não importa. Mas é importante a gente ter um lugar ou uma forma em que a gente consiga, a gente tem o compromisso de depositar nossos votos de gratidão ali, e nos momentos em que nós estivermos tendo dificuldades de sermos gratos por alguma coisa, aqueles momentos em que a nossa frequência se descompensa e nós caímos na outra ponta, que é a ponta da ingratidão, ou da vitimização, ou do entendimento em que nós não somos merecedores, a gente tem um lugar para ir visitar. A gente tem uma bagagem para ir buscar. A gente abre o potinho e busca 2, 3 bilhetinhos e lê aquilo que você em algum dia já foi grato. Porque aquilo vai nos reconectar com uma frequência que em algum momento um caminho que em algum momento nós já fizemos e já conseguimos ser gratos. E nos traz para a lucidez de que, fala assim, nossa, eu estou aqui reclamando disso, mas olha o que eu tenho. Isso apenas 3 papeizinhos que eu tirei aqui aleatoriamente, eu tenho um pote cheio. Faz sentido? Então é um exercício que acaba nos tirando do lugar da pessoa que reclama. Porque o reclamar é muito sério, né? Reclamar é clamar 2 vezes. Então a gente clama e a gente reclama. Então a gente decreta 2 vezes a nossa insatisfação com aquilo que o universo está nos apresentando, com aquele presente que o universo está nos dando. Que, conforme já falamos outras vezes, às vezes não vem vestido com a roupinha que a gente deseja. Não vem com a carinha que a gente consegue reconhecer para de imediato sermos gratos. E ao fazermos esses caminhos de busca pela os nossos motivos que temos para ser gratos, a gente sai daquela frequência onde a gente poderia, por um acaso, estacionar e ficar reverberando, clamando e reclamando e reclamando e reclamando, e de repente fazer, chega de reclamar, eu tenho tudo isso para ser grato. Deixa eu entender. Porque aí quando a gente sai dessa frequência, muitas vezes a gente se conecta com lucidez, com serenidade, e aí a gente consegue ter um outro olhar para aquela situação que se apresenta. Nesse caso da historinha que nós lemos, né, foi o olhar do outro que trouxe a possibilidade da pessoa enxergar tudo o que ela tinha. Mas nem sempre o outro, a gente tem o outro como um espelho positivo. Muitas vezes a gente usa o outro, mas como um referencial do que nós não temos. Ou quando o outro nos traz de uma maneira mais assertiva, fala, nossa, veja bem, olha como você não está olhando o que você tem de positivo, a gente ainda reclama,
a gente ainda rechaça essa observação. Então eu acho que esse caminho de fazer internamente, termos as nossas próprias ferramentas para onde buscar as nossas reconexões com a gratidão, são muito importantes. Primeiro que a gente não cria dependência de ninguém, ninguém precisa ficar nos mostrando. Nós criamos as nossas próprias ferramentas de autogestão. E segundo, porque a gente vai trabalhando a nossa autorresponsabilidade. Porque nós não podemos ficar dependentes de sermos gratos só quando alguém nos aponta razões para sermos gratos. O nosso processo evolutivo é individual, ele é autônomo. As pessoas que estão ao nosso lado são ferramentas, instrumentos, são oportunidades, mas a autorresponsabilidade é o que nos guia e é o determinante para os nossos processos caminharem. Então eu imagino que, para o meu entendimento, o que faz muito sentido é nós irmos desenvolvendo as nossas próprias ferramentas para conseguirmos ir reconhecendo as nossas conquistas e os nossos entendimentos sobre aquilo que, os valores que estão sendo nos apresentados e muitas vezes a gente não consegue reconhecer. É realmente exercitar esta habilidade, colocar metas para nós, metas de agradecer 2 vezes por dia, ou de agradecer 2 coisas por dia, ou 3 coisas por dia. E todos nós temos alguma razão nessa vida para sermos gratos. Minimamente acordamos de manhã, minimamente temos pessoas ao nosso lado. Aqueles que não têm pessoas ao lado têm possibilidades de se conectar com alguém, tá vivo, estamos vivos, né? Isso por si só já bastaria. Aqueles que estão comendo, estamos agasalhados, estamos protegidos, tivemos uma boa noite de sono, estamos saudáveis, ou estamos recebendo o tratamento que precisamos. Então a gente sempre tem um motivo para ser grato. Estamos nesse plano, nessa oportunidade de aprendizado, em algum momento nos foi confiada essa possibilidade, então só por isso também deveríamos ser muito gratos. Então, irmos nos conectando e praticando, porque a gente se conecta para ir praticar um exercício físico, porque a gente entende que fisicamente a gente precisa treinar algum músculo. A gente se conecta para fazer exercícios para desenvolver o intelecto, a gente pega um livro para ler, a gente faz um curso, a gente estuda. Por que as nossas competências evolutivas que vão nos propiciar esses saltos nós não praticamos? Da onde a gente tirou que essas competências tinham que ser inatas? Né? De onde nós tiramos que quem não tem, não tem? Nós temos, todos nós temos esse potencial e temos que ter esse desejo que mova o desenvolvimento dessa habilidade. A habilidade é se colocar a serviço de um objetivo, como a gente leu aqui. Se o nosso objetivo é evoluir e a gente já entendeu que essa habilidade pode nos levar para nos tornarmos hábeis em sermos gratos, essa habilidade pode ser uma excelente ferramenta para essa finalidade, vamos fazer uso dela, não é? Eu vi uma imagem esses dias que traduz muito essa conversa que a gente está tendo aqui, né? De que é o olhar para tudo que a gente tem, conseguir ser grato por isso, conseguir vibrar por isso e não ficar se guiando pelo que está no externo. Porque quando a gente se guia pelo que está no externo, mesmo a gente obtendo tudo o que está no externo, se aquilo não fizer sentido para nós, mesmo obtendo, nós não estaremos felizes, não estaremos satisfeitos. Então não é colocar uma meta de ter algo para ser satisfeito, é estar satisfeito ou encontrar a satisfação naquilo que nós conquistamos, naquilo que neste momento nós conseguimos atingir. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar essa imagem aqui, mas se eu não conseguir, eu leio o que está nela. Será que consegue? Parece aí?
podia ter pego a imagem e Super Rodolfo teria projetado, mas... É a imagem de dois menininhos, né? E fala o seguinte: sonhar é ótimo, mas satisfazer-se com o que você conquista é melhor ainda. Um menininho que está no pódio, no primeiro lugar, insatisfeito, e o menininho que está em terceiro lugar está extremamente vibrante. Essa foi a conquista dele, ele está vibrando por ele não está se comparando com quem está do lado, nem com o segundo, nem com o primeiro, e nem se achando melhor do que o quarto. Então assim, é aquela presença no aqui e agora, no onde eu estou e na confiança de que eu tenho tudo aquilo que eu preciso neste momento. E se eu conseguir encontrar razões para ser grata, ou grato por isso, neste momento, essa vai ser a minha conquista e a grande ferramenta para minha elevação de frequências e para as conexões que precisam ser feitas naquele momento. Em termos evolutivos, é a nossa meta do momento, né? A nossa meta não é a do outro, cada um no seu ritmo, no seu tempo e com os seus próprios desafios. Então, meu convite de hoje é para que a gente passe a exercitar a habilidade da gratidão, assim como tantas outras que a gente pode exercitar, mas de uma forma consciente. Assim como a gente exercita também conscientemente habilidades mais físicas e materiais, como fazer ginástica, como manter a nossa higiene pessoal. Isso é um treino, é uma prática que vira uma rotina, e a partir de determinado momento isso vira automático e o nosso olhar vira o olhar do poeta, que enxerga as belezas aonde os olhares não treinados não enxergam. Era isso que eu queria conversar hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, por permitirem que de alguma maneira eu entre na casa de vocês às segundas-feiras. Agradeço a nossa conexão e que essas boas vibrações da noite de hoje possam assentar no nosso sistema e a gente possa reverberar ao longo da semana para todos aqueles que cruzem o nosso caminho, contagiando de coisas boas os ambientes em que nós estivermos. Que assim seja e até a segunda-feira que vem. Gratidão pela companhia.